Olá, meu nome é Cláudia Calegari, eu sou psicóloga formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com especialização em neuropsicologia e em atendimento clínico fenomenológico existencial. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito da psicoterapia, que é o trabalho desenvolvido pelos psicólogos em clínicas e consultórios. Algumas pessoas têm me questionado com algumas dúvidas a respeito do que seria a psicoterapia, como ela pode ser feita, como ela seria realizada. Então hoje eu espero conseguir sanar um pouquinho dessas dúvidas mais básicas. A psicoterapia seria uma linha de tratamento para qualquer aspecto relacionado à mente, aos nossos problemas e questões emocionais. Ela busca restabelecer a qualidade de vida do cliente que nos procura no consultório. Como ela faz isso? Ela faz isso equacionando os motivos da consulta, que podem variar desde coisas mais simples do dia a dia até psicopatologias mais graves que necessitam de um acompanhamento mais intenso e mais frequente. Ela também busca desenvolver o funcionamento mental e os sistemas psíquicos do indivíduo. O que seriam esses sistemas psíquicos? Sistemas psíquicos seriam tudo que envolve a saúde da pessoa, do indivíduo. Essa saúde pode ser orgânica, mental, familiar, social, sexual, intelectual, financeira, profissional, de lazer e espiritual. Nós dividimos isto em sistemas psíquicos apenas de uma maneira didática, porque o ser humano é indivisível, então ele é trabalhado no consultório, ele é lidado como uma coisa só, uma coisa global, mas fica mais fácil para a gente poder explicar e conseguir sanar melhor as dúvidas dividindo dessa maneira. Então, esse atendimento pode ser feito em grupo ou individual. Em grupo, ele é feito tanto para famílias e casais, quanto para um grupo de pessoas que busca a terapia com um objetivo ou uma meta comum. Por exemplo, usuários de drogas, grupo de mães. Então, o atendimento pode ser feito em grupo, nesses casos em que as pessoas buscam uma meta comum, alcançar um objetivo comum. E também a terapia familiar ou de casal, onde são tratados os aspectos relacionados ao ambiente familiar. Qualquer problema de relacionamento, questões difíceis de lidar na educação de filhos ou no relacionamento conjugal, pode ser tratado tanto na terapia de casal quanto na terapia familiar. Também podemos atender crianças, adolescentes e adultos. Com a criança, além de desenvolvermos esses sistemas psíquicos, podemos também trabalhar através da psicomotricidade. A psicomotricidade é um tipo de tratamento que abrange os aspectos psicomotores do desenvolvimento infantil. Esses aspectos psicomotores estão diretamente ligados com a aprendizagem, com o desenvolvimento da aprendizagem na criança. Então, eles seriam a parte de coordenação motora, coordenação visomotora, espacialidade, simbolização, orientação espaço-temporal, raciocínio lógico, todos esses aspectos ligados à cognição, aos aspectos cognitivos do desenvolvimento humano. Com os adolescentes, além também desse trabalho emocional e do trabalho dos sistemas psíquicos, realizamos um trabalho muito procurado atualmente, que seria a orientação profissional vocacional. Através disso, buscamos criar, apresentar para o adolescente o seu perfil profissional, porque assim ele tomaria consciência das suas características, dos seus desejos, dos seus interesses, conseguindo escolher uma profissão com a qual ele se daria bem e com a qual ele se identificaria e se sentiria uma pessoa realizada. Esse trabalho também pode ser realizado com adultos. É que acontece mais raramente, porque espera-se que o adulto
já esteja trabalhando, atuando na área profissional em que escolheu. Mas algumas vezes acontece sim de adultos, né, nos procurarem em consultório para realizar esse trabalho. Por quê? Porque não estão lidando bem com a sua área profissional ou não se identificaram, não estão satisfeitos. Então, os adultos também podem passar por esse processo de orientação vocacional. Com os casais e a família, é aquele trabalho que eu já expliquei anteriormente. São sessões também semanais, onde eles em grupo discutem, conversamos e tentaremos melhorar essa parte do relacionamento familiar. Além disso tudo, eu também realizo no meu consultório o trabalho de neuropsicologia. O que seria isso? A neuropsicologia é uma ciência que está ganhando muito espaço atualmente. Por quê? Porque ela se refere ao funcionamento do cérebro e suas relações com o comportamento e as emoções humanas. E quando que esse tratamento, essa avaliação neuropsicológica, a neuropsicologia pode ser usada? Ela pode ser usada quando suspeitamos ou temos o diagnóstico de alguma doença degenerativa, como Parkinson, o mal de Alzheimer, quando ocorre algum traumatismo craniano devido a algum acidente ou queda, ou quando o indivíduo apresenta dificuldades acentuadas na aprendizagem, seja na memória ou seja nos outros aspectos psicomotores. Então, a gente realiza uma avaliação neuropsicológica a fim de definir, né, quais são as áreas cognitivas, quais são os aspectos cognitivos desse cliente que estariam mais prejudicados, para reabilitar essas áreas e com isso proporcionar ao indivíduo uma melhor qualidade de vida. Poderíamos ficar aqui muitas horas falando a respeito da psicoterapia, pois além de ser um assunto muito abrangente, é um assunto muito interessante, com o qual, assim, se eu pudesse, falaria assim, durante horas com vocês. Mas eu acredito que consegui, nesse nosso primeiro encontro de hoje, pelo menos sanar as dúvidas mais básicas. E numa próxima oportunidade poderíamos discutir este e outros assuntos a fim de podermos nos aprofundar mais. Muito obrigada.